Gente, hoje aqui na nossa sala a gente vai receber também uma convidada muito especial para a gente falar um pouquinho sobre a mulher, o mercado de trabalho, empreendedorismo, como é que foi tudo isso para as mulheres na pandemia. Estamos recebendo hoje aqui na nossa sala a Elizabeth Farias, que é empreendedora. Tudo bom, Tudo Elizabeth? Bem, Bárbara? Joia? Prazer. Olá, tudo bem, Renata? Boa tarde, Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, sempre melhor. E fique à vontade, tá? Obrigada. Elizabeth, é o seguinte, a minha pergunta é, as mulheres, eu posso dizer que as mulheres foram prejudicadas nessa pandemia? Por que eu te faço essa pergunta? Porque desde quando a gente estreou aqui o programa, dia 7 de março, vamos botar que todas as mulheres que estiveram aqui, trabalhando, que fizeram a parte da culinária, elas falaram que teve prejuízo sim, no ramo empresarial em si, mas só que elas conseguiram se reinventar na parte da comida, da culinária. Podemos dizer que as mulheres são prejudicadas após a pandemia? Foram? Sim, Renato, sim, é verdade. E os dados comprovam isso, né? Na verdade, a gente vê que algumas foram realmente buscar no empreendedorismo uma solução, né? Para trazerem ali o recurso, para continuarem tendo uma atividade profissional. E as que ficaram no mercado formal de trabalho, vamos dizer assim, empresas e tudo mais, estão sofrendo bastante com a questão do burnout, né, do esgotamento, do cansaço que é extremo e que vem muito da questão do trabalho. Porque vocês imaginam, né, conciliar em casa, os filhos, né? Escola de filho, que muitas vezes nesse período foi remoto, né? Então até crianças pequenas tiveram que lidar com tudo isso, com a escola remota e ainda com a pressão de entregar mais produtividade, mais resultado nas suas empresas. Então foi de fato um momento muito desgastante, né? Segundo os dados, a gente tem estatística que praticamente dobrou, né? 51% das mulheres hoje, não só do Brasil, mas quando a gente fala até em pesquisas aqui na América, elas estão sofrendo por esse nível de esgotamento por conta do cansaço. Então, assim, é verdade, a gente vai falar de algumas possibilidades aí também, mas de fato a mulher ela sofreu assim mais até do que os homens nesse sentido da pandemia, isso é fato. Você como coach de carreiras, né, você deve ter visto também várias profissões aí que tiveram que se reinventar. Então, pessoas que eram uma coisa, passaram a trabalhar com outras coisas. E eu queria saber nesse processo aí, você como profissional da área, dessa transição, teve muita transição de carreira nesse processo aí dessa pandemia? Teve, Bárbara, teve. E o curioso é que, assim, como o cenário global, né, de trabalho mudou, as pessoas, algumas migraram porque as empresas mudaram, o cenário de trabalho mudou, e outras migraram para outras carreiras em função de propósito, né? Porque no momento que o mundo passou tão difícil, que a gente teve que conviver com o luto, né? Com confinamento, com posições de trabalho que foram extinguidas, muitas pessoas migraram exatamente pelo fato de falarem, poxa, o que realmente eu valorizo na vida? Né? Será que eu valorizo aquele trabalho, naquele formato? Às vezes não. E aí, nesse período, elas migraram para carreiras que trouxessem mais alegria, mais propósito, mais satisfação. Então, isso foi uma verdade, sim. Quais são as novas possibilidades que a gente vê agora para as mulheres nesse novo cenário, né, que a gente se encontra hoje? Olha, existem algumas, né? Uma das possibilidades por exemplo, a questão da sustentabilidade que a gente estava falando agora há pouco, né? A sustentabilidade, ela tem trazido em pesquisas em outros países, inclusive, e no nosso país está chegando, então uma dica para quem está começando aí a procurar, aprofunda nesse tema de sustentabilidade, porque vai ser realmente o grande direcionador aí das carreiras. Essa é uma das possibilidades. Uma segunda, eu diria que é a questão de atendimento ao cliente, no que está sendo chamado de economia da experiência. Então, as mulheres, elas têm bastante facilidade, eu diria, né, de ter essa sensibilidade do que o cliente às vezes não falou, mas ele demonstrou, né? Então, profissões voltadas também para a questão de customer experience, né, experiência do cliente, também tem sido algo que tem sido falado bastante. Que mais? A questão de autocuidado, né? Porque quando as mulheres
passaram a trabalhar em casa e hoje em dia tem algumas posições que eu trabalho que as pessoas nem querem se não for híbrido, pelo menos, né? É verdade. Porque já se acostumaram agora a conciliar o filho, a casa, né? Os interesses pessoais com o trabalho. Então, tudo que for otimizar o tempo das pessoas, de alguma forma, é uma possibilidade, né? Além disso, a questão de também trabalhar por nichos, né? Hoje a gente tem falado bastante aí diversidade, inclusão, etc, né? Então, assim, focar em nichos também é muito interessante. Então, por exemplo, imagina que você tem um salão de beleza. Por que não valorizar e nichar ainda mais o seu negócio, por exemplo, em pessoas, igual a gente estava falando agora há pouco, né? Com cabelos enroladinhos, né? Cabelo ou com black, loiros. como fala, né? cabelo black, ó. Cabelo black. Então, assim, nichar é super interessante, super legal nesse momento de agora. E a idade, ela pode influenciar a respeito da carreira profissional também, Elizabeth? Olha, sem dúvida, Renato. Quando a gente para analisar a vida da mulher hoje em dia, ela mudou bastante, né? Então, hoje em dia a gente vê até, inclusive, na questão de reprodução assistida, o quanto que as mulheres estão deixando para depois, as que querem, né? Ser mães mais para frente. Então, se a gente for pegar na linha do tempo, dos 20 aos 30 mais ou menos, né, a mulherada está querendo estudar, realmente ir atrás de uma carreira, né, sólida e tudo mais. Quando chega nos 30, começa a pensar em ter filhos, né, as que querem. E aí, o que acontece também é uma coisa bem interessante. Dos 35, mais ou menos, aos 39, é quando aquela chama que eu estava falando um pouquinho antes de propósito começa a bater. E aí, foi o que aconteceu comigo, né? Eu vou contar minha historinha rapidamente. Fique à vontade. A minha área sempre foi voltada para logística, para supply chain, importação, exportação, então indústria, sempre trabalhei nesse segmento. E aí, nessa fase, mais ou menos, dos 35 aos 40, começou a me picar um bichinho de, tá, mas o que mais eu quero? Né? Já cheguei onde eu queria, né, tal, numa posição de liderança interessante, mas o que mais eu quero? E aí entra aquela chama, que é algo que vem de dentro. Então, respondendo a tua pergunta, nessa faixa etária é comum as mulheres quererem se reinventar. Né? Não só as mulheres, os homens também, mas falando mais das mulheres, quererem buscar uma nova profissão, um novo local de trabalho, uma nova forma de lidar com esse ambiente. Então, isso é uma transição também bem importante. Então, se você, por exemplo, está nessa faixa etária e você está se sentindo triste, insatisfeita com o seu trabalho, procura ajuda, né? Porque foi o que aconteceu comigo lá atrás. Um bichinho tinha me picado que eu falei, não, mas não é só isso agora, tá faltando alguma coisa. E aí, quando eu fui me conhecer melhor, enfim, aí entra toda essa questão de coaching, né? De metodologia séria, para você entender os seus pontos fortes e, de fato, buscar algo que esteja mais alinhado, né? Porque acho que a pandemia deixou isso muito claro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Verdade, né? Então, assim, se hoje eu estiver podendo fazer aquilo que eu nasci para fazer ou aquilo que tem mais a ver comigo, poxa, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Mas eu acho que também, às vezes, acaba ficando uma coisa assim meio chata, de tipo assim, ai, não, eu já passei daquela idade. Gente, não existe isso. Acho que, né, todos nós podemos aí ter uma segunda, terceira, quarta chance. A gente vê tantos empresários que ficaram assim famosos e que estouraram depois dos 60, dos 50 anos, né? Verdade. É uma coisa que eu acho que a gente pode quebrar isso, né? Exatamente, Elizabeth? exatamente. E eu acho que esse é o principal recado que talvez o Covid tenha deixado pra gente, né? Poxa, que tal, né? Se eu tô me sentindo ali com algum incômodo, que tal eu procurar? E uma dica que eu sempre dou para quem está nessa faixa etária, depois dos 40, alia a sua história. A sua história, ela teve uma importância, né? Então, aquilo que você fez profissionalmente, você, de repente, só tem que descobrir novas formas de ou agregar aquele conhecimento, aquela experiência que você teve, né? Ou, de fato, trazer uma nova forma para entregar aquilo para o mundo e ser reconhecido, né? E também acabar tendo aí um dinheiro que às vezes você nem espera, né? Então... verdade. Você, como falou, né, teve essa transição de carreira, você já tinha um cargo ali de liderança importante. Você acha que as mulheres, elas têm mais facilidade de chegar nesse cargo de liderança
E aí se manter ali, porque a gente vê que a mulher, hoje em dia a mulher está dominando o mercado. Você acha que a mulher ela tem mais essa facilidade? Olha, eu não acredito que a mulher ainda chegou nesse ponto, né? Ela tem a facilidade de chegar, mas o mercado de trabalho formal, vamos dizer assim, ele é bem difícil, ele é bem competitivo, né? Então não é fácil o primeiro nível de liderança para uma mulher conquistar, né? Normalmente o ambiente ele tem ali uma certa dose de machismo, né? Tem a questão da maioria ainda não ser mulher, então infelizmente isso é algo que a gente como mulher a gente tem que buscar crescer, porque a mulher tem todas as condições, se ela desejar, dela ser uma líder, alguém que influencia, né? Mas eu sempre brinco que liderança começa primeiro com eu me liderar, né? Depois eu começo a influenciar lá na minha casa, com as pessoas que estão ao meu redor, e depois pode ser que eu influencie talvez uma multidão. Só que se eu não cuidar de mim mesma, né? Que foi uma coisa que ficou muito prejudicada na pandemia, porque as mulheres quiseram dar conta de tudo. Isso. E isso não é possível. E né? ainda tem, hoje em dia, muitas mulheres que elas estão sobrecarregadas emocionalmente, com preocupação com o marido, que tem maridos ainda estão desempregados, estão sobrecarregadas também com os filhos, que tem muitas mães que ao invés de deixar os filhos seguir o caminho deles, com 19, com 20, 21, já são adultos. Entendeu? Seguir, ainda quer ficar fazendo controle do filho e faz controle do marido e elas ficam sobrecarregadas. Ainda tem as mulheres que não estão naqueles dias. Então, qual que seria a dica para essa mulher ela conseguir administrar esse todo que eu falo da vida dela para que elas possam ser bem-sucedidas na carreira que elas sempre sonharam e que elas têm como meta na vida delas, né? Ótimo, excelente pergunta. Eu diria que o primeiro passo é sempre ter a consciência, né? Porque muitas vezes a mulher, ela quer cozinhar, dar conta do filho, dar conta do marido, do trabalho remoto, da reunião que está acontecendo e tudo isso ao mesmo tempo, né? A gente estuda muito isso na metodologia do coaching, de mentoria, que são sabotadores. Vocês já ouviram falar? Já ouvi. Pois é, eu vou citar só 2, porque às vezes o pessoal de casa ainda não tem consciência de que, né, tem esse sabotador. Então, vou dar 2 exemplos. Tem um que se chama prestativo. Então, é aquele lado que, poxa, adora ajudar as pessoas, agradar ou elogiar, né? E faz de tudo ali pela família, ou pelos amigos, ou pelo local de trabalho e se entrega. Podemos dizer que essa parte que você está falando é do tipo daquela mulher que é carente? Quase pode chegar ali, quase isso, né? Isso, porque é uma tentativa indireta de você conseguir a aceitação, o afeto ou até o carinho, o respeito das pessoas através dessa ajuda. Entendeu? Só que qual que é o grande problema? Quando a pessoa faz isso, ela não tem consciência, por isso que o primeiro passo é ter consciência. Sim. Então, quando ela faz isso, ela não percebe que no fundo a gente tem que separar o nosso valor enquanto pessoa, enquanto mulheres, enquanto homens, né? É diferente daquilo que a gente faz. Então, cada um de nós, cada um de vocês tem um valor, né, que não dá para medir. Independente do que a gente faça, são 2 vertentes. Quando uma pessoa ela tá só querendo entregar, sendo uma pessoa super prestativa, para ela conseguir esse afeto, ela está misturando. E aí, quando ela mistura, corre o risco do que você falou. Relacionamento abusivo, né? Ou uma relação que no trabalho pode ser abusiva. Também já passei por isso e pode acontecer. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, esse é um sabotador. Então, se vocês, né, quem está ouvindo a gente aí, vai anotando se você, de repente, não tem um pouquinho disso. Né? Um outro sabotador que acontece muito com mulheres é a de ser hiperrealizadora. Então, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta da minha casa estar sempre brilhando, né? O marido ali, ou o companheiro com a roupa engomada, né? O trabalho sempre entregue em dia. Só que esse acúmulo de atividades, né? Ele faz com que a mulher muitas vezes não durma direito, né? E se ela não dormir direito, ela não vai ter o estoque de energia suficiente para ela desempenhar uma real função, uma real performance. Então, assim, resumindo, se você, por exemplo, tem um desses 2 ou os 2, né, desses sabotadores, hiperrealizador e a questão do prestativo, existem coisas que você pode fazer em relação a isso.
Uma delas é você se colocar na agenda. Eu falo muito isso para as mulheres, né? Porque eu tenho cunhadas, amigas, né? E às vezes o tempo delas voa e eu vejo que elas estão esgotadas. E eu falo, gente, mas se coloque na agenda também, né? Então, assim, reserve, nem que seja os primeiros minutos do dia, né? Mas faça coisas para você, não só para os outros. Né? Então, cuidar, por exemplo, da área física. Eu não fazia nada, eu era super sedentária. Né? Eu tinha super dificuldade com isso. E aí, nessa época que eu estava contando para vocês que eu precisei me reinventar, que eu busquei isso, a primeira coisa que eu fui é me colocar na agenda e a atividade física me ajudou muito. Então, hoje eu tenho meu ritual, acordo cedinho, faço lá atividade física, depois eu cuido da área espiritual, que também é importante, essa conexão com o lado espiritual, com o divino, com o propósito de vida, né? Cuidar da área emocional, então eu também tenho meus momentos de ir lá tomar café com as amigas e ter aquele momento de descontração, que às vezes o homem tem mais facilidade de fazer isso, verdade. né? É porque acaba tendo mais tempo, né? A gente tem 1000 atividades, né? Então, o homem sai na vantagem aí. Pois é, mas a gente tem que terceirizar, a gente tem que liderar algumas coisas, né? Falar, marido, fica aí agora, né? E vou curtir com as amigas também. O resumo, no sentido que você fala, Elizabeth, nessa tarde, no caso da mulher, primeiro ela se resolver. Exato. Né? Profissional. Antes de entrar no caso profissional, primeiro ela se resolver. Sim. Se amar, como você falou, entrar numa atividade física, cuidar do lado espiritual, se programar em todos os sentidos, para depois fazer um investimento no lado profissional, que é o empreendedorismo, não é isso? Exato. Até porque quando a gente faz isso, Renata, a gente tem muito mais chance de conseguir ter sucesso. Porque, veja, a gente fala muito de zona de conforto, às vezes como algo horrível, né? Mas eu não gosto muito desse extremo, né? Eu acho que se a gente quer ter uma vida de harmonia, de equilíbrio, eu tenho que uma certa dose ali de conforto. Poxa, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade de fazer isso. Então, isso é bom. Então eu preciso me conhecer, né, e buscar fazer pelo menos um pouco do tempo aquilo que eu tenho ali mais familiaridade, mais facilidade. O restante é eu buscar aprender, buscar me desenvolver. Mas essa combinação, acho que desses dois fatores é que vai trazer realmente a gente ter vidas com mais qualidade, né? Com certeza, né? Com mais tempo para você, com mais tempo para você cuidar da sua família, da sua casa, né? Das coisas em geral. Elizabeth, queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Sempre Melhor. Quero que você deixe os seus contatos e as suas considerações finais para a gente, por favor. Legal. Bom, eu queria agradecer, o meu contato aqui é no Instagram, então, Coach Beth Farias, COACH, Beth, B-E-T-H, Farias, e aí você me encontra lá no Instagram. E acho que o recado que eu queria deixar é, mulheres, existe sim forma de você ter mais qualidade de vida, ser mais feliz no seu trabalho e ter mais uma vida mais harmoniosa, né? Eu sou prova disso, conheço muitas pessoas que fazem isso, mentoria serve para isso, procure boas pessoas, bons profissionais para te ajudar, porque de fato você merece, né? Cada uma de nós merecemos isso. Com certeza. E mulheres, andar com mulheres positivas também, né? Com certeza. Acho que isso é o principal, né, As companhias, não, né? As companhias de mulheres têm que ser mulheres que produzam, mulheres que vão te colocar pra cima e não vão ficar tendo inveja de você, com despeito disso, daquilo. Mulheres que vão, né, acreditar no seu potencial, no teu sonho. Vão somar com você, né? Com você. Então, mais uma vez, agradeço, Elizabeth, a tua participação aqui conosco.